Boa noite a todas e todos que seguem com a gente e que irão nos acompanhar no painel de encerramento. Presidente Thiago, tem a palavra. Aí, consegui. Muito boa noite a todos e todas. Muito obrigado pela presença aqui dos nossos convidados. Agradecer também aos nossos mediadores, conselheiros do CAL que estão presentes aí em Passo Fundo, a nossa equipe toda técnica que também permitiu, viabilizou essa atividade, aos convidados que participaram já nas mesas anteriores, ao Willy Miller, que nos abrilhantou com a palestra de abertura pela manhã. Queria fazer um grande agradecimento, parabenizar também a todos os colegas arquitetos de Passo Fundo e de toda a região norte do estado pela inauguração hoje pela manhã do nosso escritório regional, ou seja, estamos ampliando a nossa capacidade de atuação, de atendimento, de parceria com os arquitetos, as entidades, os municípios. Excelente exemplo que nós temos recente de planejamento, de organização da cidade, e uma visão de mercado, ou seja, a qualidade do arquiteto, da atuação do arquiteto no mercado imobiliário, na construção dessa cidade. Então, como que essas três visões podem contribuir para essa discussão e como que nós podemos avançar nas proposições que nós, arquitetos e urbanistas, vamos fazer para a sociedade, para ajudar toda a sociedade a resolver melhor esse problema que se agrava agora, problemas que nós já tínhamos e muitos deles que se agravam agora com a pandemia. Então, queria agradecer, queria fazer essa abertura com esse agradecimento. Vou deixar os colegas depois fazer a apresentação dos nossos convidados com detalhe, mas muito obrigado pela atenção, pela participação de todos. Queria deixar o Conselho mais uma vez à disposição de todos os arquitetos para a sua contribuição, sua crítica, sua opinião, sugestões de procedimentos e encaminhando a propostas e soluções para os problemas que nós enfrentamos junto à sociedade, ou seja, da nossa profissão. Então, muito obrigado, boa noite a todos, e deixo agora com os nossos mediadores que estão presenciais lá em Passo Fundo. Eu estou aqui na minha casa, em Porto Alegre, nós estamos aqui numa atividade híbrida, que é a exigência também desses novos tempos. Então, muito obrigado, uma boa noite, uma boa discussão para todos nós. Grato, presidente Thiago, muito significativa, obviamente, a sua presença aqui conosco, mesmo que de forma virtual, é uma deferência, enobrece, credibiliza o nosso evento, sem dúvida alguma, e as suas palavras já trazem, então, qual é a intenção dessa mesa de encerramento. Eu sou o arquiteto urbanista Fábio Miller, sou conselheiro do CAU-RS e desejo uma muito boa noite a todos que nos acompanham até esse momento, nessa mesa de encerramento. Tá? A ideia aqui, então, é que, a partir de visões complementares, de instâncias diferentes, mas que tratam sobre o mesmo tema da cidade, da arquitetura, do papel do arquiteto sobre o espaço, na construção de cidade, na construção dos espaços para a vida humana e sociedade, nós possamos divisar assim, as permanências e as possibilidades do desafio desses tempos, de nos alinharmos com o paradigma que se estabelece, com mudanças que já vinham, em verdade, acontecendo e que se intensificaram nesse período da pandemia, ficaram escancaradas, tanto as nossas potencialidades quanto as nossas fragilidades, e o mundo assim se apresenta, então, com aspectos bons e não tão bons, e nesse espectro, sem dúvida alguma, a arquitetura e o urbanismo têm um papel fundamental, crucial, a nossa participação cidadã, como arquitetos e urbanistas, mas também profissional, no viés político, no viés projetual, propriamente, pode, no debate das ideias, na orientação dos rumos, desde a nossa visão técnica especializada, artística e especializada, arte técnica, da construção, pode, sem dúvida, muito colaborar com outras áreas do conhecimento nas prerrogativas, nos insights, nas antevisões do vir a ser e, efetivamente, a partir das nossas reflexões, debates, concordâncias, reiterações, na forma, no feitio, de espacializar as cidades, de significar as cidades e de construir a arquitetura
vinculando forma e vida de uma maneira mais saudável e qualificada, né, num espectro mais amplo do que apenas tem atuado até o momento, numa pequena parcela de população que é atendida pela arquitetura e uma outra grande parcela em países como o Brasil, né, que não alcança a arquitetura. Esse também é um desafio nosso. Então, a ideia é essa, e eu começo apresentando a nossa primeira painelista, participante aqui, com grande satisfação, a minha colega de faculdade, de curso de arquitetura, na primeira turma de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, a arquiteta e urbanista Ana Paula Vickert, que é daqui de Passo Fundo, né, mas que se formou lá em Santa Maria, nessa primeiríssima turma. É sempre uma satisfação estar contigo, Ana, né, remonta assim de várias experiências que temos em conjunto. Então, a Ana é arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia, foi secretária de planejamento aqui de Passo Fundo, na cidade onde estamos transmitindo esse evento para o Brasil todo e para o mundo, né, nas possibilidades que a rede hoje nos permite. No período de 2013 a 2020, secretário de planejamento então da cidade, implantou e coordenou projetos de estruturação urbana, de revitalização de espaços públicos, reconhecidos e premiados nacional e internacionalmente, como esse próprio que nós estamos aqui ocupando, o Parque da Garen, onde fica o Prisma Espaço Geek, né, um espaço fantástico, que mudou, sem dúvida alguma, a percepção das pessoas sobre a cidade e a vontade delas sobre a relação com os outros e com o espaço onde habitam. Talvez tenham se reconhecido, tenham sentido mais pertencentes, né, e credibilizados pelo poder público nessa ação, se sentem corresponsabilizados, inclusive, na utilização e na manutenção desses espaços. A Ana também é consultora e palestrante nos temas de cidades inteligentes, desenvolvimento e planejamento urbano integrado, preservação do patrimônio arquitetônico e cultural e desenvolvimento de rotas turísticas. Então, Ana, sempre uma satisfação, eu reitero, muito bem-vinda, né, e te passo a palavra, fica à vontade para fazer as tuas considerações aqui conosco e contribuir com o debate que vem sendo, né, intenso, amplo e muito instigante dentro desse paradigma que a gente antevê, mas ainda, né, não tem muitas certezas em relação ao que virá e como nós faremos a mudança necessária de ser feita. Obrigado, Ana. Bom, boa noite. Confirmando primeiro se estão todos me ouvindo bem. Sim. Que bom. Eu, quando recebi o convite do Tiago, eu fiquei muito feliz, porque ele me falou que seria presencial e que eu iria encontrar os meus amigos que estão aí no Prisma Espaço Geek, que é o Fábio, meu colega, né? O Rodrigo, que também foi meu colega, meu aluno e depois meu colega acadêmico na UPF, né? E a Deise, que foi minha aluna na pós-graduação e depois também fez um curso de aperfeiçoamento comigo. E aí eu fiquei triste com a notícia de que eu estaria online. Eu estava, né, vibrando que poderia encontrá-los pessoalmente. Mas uma felicidade estar aqui nesse evento, num dia em que o CAL finalmente instala seu escritório regional em Passo Fundo, né, que é tão importante para a nossa cidade, né? Hoje eu não estou mais à frente da pasta da Secretaria de Planejamento, mas tenho falado muito sobre esse tema, que é o tema do enfrentamento da pandemia, por conta de ano passado, né, 2020, então nós estávamos ali ainda à frente da Secretaria e já estávamos trabalhando e desenvolvendo algumas estratégias frente a isso. Então, quando eu fui convidada para essa fala, e como seria a mesa de encerramento, eu separei uma palestra que eu já fiz em alguns eventos acadêmicos, né? Então, é uma palestra que mescla um pouco um olhar acadêmico, mas também um olhar prático, e ela é mais uma palestra para instigar, né? Que o Tiago falou, para a gente pensar sobre isso, né? Abrir um pouquinho o olhar dos arquitetos e colegas sobre como nós vamos atuar frente ao futuro durante e pós-pandemia e talvez em outras ocasiões como essa que nós estamos passando. Então, eu pretendo conversar entre 20 e 30 minutos. Eu falo bastante, mas eu vou aqui, já estou até com um cronômetrozinho aqui, Deise, ligado do meu ladinho para me coordenar. Mas qualquer coisa vocês me chamem, porque quando eu compartilhar a tela eu vou desaparecer. Pode deixar. Tá? Então,
Vamos conversar um pouquinho e depois, claro, a gente tira mais dúvidas, tá? Vou compartilhar a tela aqui, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Acho que deu certo aqui, já vai entrar. Ele entrou a tela, Deise? Não, que eu tô me vendo ali ainda. Entrou, né? Entrou? Sumiu de Aqui? novo. Peraí. Aqui. Entrou? Não. Então, deixa eu clicar de novo aqui no Skype, que é a primeira transmissão via Skype também que eu tô... Não, mas ele tá compartilhando aqui para mim. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo, que tem vezes que a gente tem que fazer tudo do começo. Deu? Sim, Agora sim? Agora sim. Tá. Perfeito. Adorei o nome do seminário, Novas Formas de Morar, a Cidade e a Casa, né? Tendo em vista que nós vamos discutir, então, como que a cidade vai se... E a casa, né? Ana, Oi? tem uma janelinha na frente da tela da apresentação. Essa aí. Pois é, mas essa aqui é a janelinha do Skype. Deixa eu tentar fechar ela aqui. Se eu fechar, eu acho que eu saio. Pode fechar. Se eu tirar assim, sumiu? Ainda não. Não? Não. Se eu fechar, eu volto. Se eu sair, eu volto. Deu, agora deu. Deu? Ótimo, tá. Então, assim, né, nós vínhamos de uma... eu trabalhando na prefeitura aqui, dei aula há muitos anos na UPF, e nós vínhamos, dos últimos anos, vendo que a vida urbana estava muito em alta, né? A questão da discussão sobre a evolução das cidades, do uso dos espaços públicos, né, do conceito de cidade para pessoas, né? Então, esses últimos anos, essa última década, foi uma década em que as cidades ganharam uma vivacidade que mudou muito a relação das pessoas com os espaços públicos. Tanto o Thiago falou da nossa atuação aqui em Passo Fundo, que foi praticamente trabalhar em espaços públicos para fomentar o uso e a vivacidade desses espaços e qualificar as relações entre o cidadão e a cidade. Claro, a gente tem noção, né, que no último século, depois da Revolução Industrial, as cidades cresceram muito, se desenvolveram, né? Nós temos hoje uma realidade em que praticamente 60 milhões de pessoas migram diariamente para as cidades, buscando oportunidades de emprego, buscando segurança econômica, buscando a promessa de uma vida melhor, né? No mundo hoje, em torno de 7 bilhões de pessoas vivem em cidades. Passo Fundo, que é a cidade onde está acontecendo esse evento, 97% da população já é urbana, então nós já estamos em índices de praticamente ter quase toda a nossa população na área urbana, né? E muitos teóricos, muitos filósofos eu escolhi essa frase, mas tem muita gente que fala sobre o assunto, de que a cidade é uma invenção humana por excelência e é onde as trocas sociais, as trocas acadêmicas, as trocas comerciais acontecem, é onde borbulha a vida humana na nossa cidade, né? Mas chega 2020, nós somos assolados por uma pandemia hollywoodiana, né, que é dessas só pensadas em filmes e séries, né, que jamais imaginávamos ficar em casa fechados um ano inteiro, isolados, com lockdown, com enfrentamentos que não estavam dentro da nossa realidade, e a pandemia potencializou muitos desafios das cidades brasileiras, principalmente em relação à infraestrutura urbana, né? Então, nós vemos o quê? Nós passamos por um momento de um isolamento social, em que as pessoas mudaram radicalmente a relação delas com a cidade e a relação das pessoas com as outras pessoas, né? Então, eu vejo assim, tenho lido muito e acompanhado que vários ramos da pesquisa das ciências sociais e da psicologia, enfim, estão trabalhando nessas alterações, tanto de comportamento quanto econômicas, né? O comércio, os pontos de venda, como é que isso vai acontecer nas cidades, né? Vimos cidades vazias em hospitais lotados, vimos uma carência de espaços
destinados à saúde pública, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E vimos algo que nos sensibilizou muito, que foi a desigualdade no isolamento social, né? Enquanto algumas pessoas conseguem fazer o isolamento, conseguem estar em casa com a higiene, fazendo a sua aula online, fazendo o seu trabalho à distância, nós temos no Brasil 35% da população que vive sem saneamento básico. Então, numa realidade completamente diversa daquela ideal para passar por um período como esse de pandemia. Tivemos uma crise forte no ensino, a professora Tânia Rezin hoje de manhã falou muito bem sobre a questão de reinventar, da tecnologia no ensino, mas durante a pandemia nós vimos que é muito difícil de nós termos 100% do ensino à distância, porque as pessoas não têm o computador, não têm o celular, não têm acesso, e muitas crianças não têm sequer a merenda escolar da escola pública. Vimos também agravar a questão da violência doméstica, da mudança da relação das pessoas com a casa, né? A casa é um espaço pensado para ser o seu abrigo, a sua segurança, você está na casa, mas normalmente o que a gente faz? A gente está na casa, a gente sai de casa, trabalha, faz nossas atividades e volta para casa. Normalmente é um espaço de retorno e de aconchego. Durante a pandemia, ele passou a ser o espaço de tudo, de viver, de produzir, de trabalhar, e muitas pessoas perderam, né, nisso também o emprego, o equilíbrio psicológico, o equilíbrio financeiro, e a gente sabe que isso se voltou a uma violência doméstica muito grave, não só contra a mulher, mas também contra as crianças, né, que perderam o suporte das escolas durante esse período, né? A gente sabe que a escola é um suporte muito importante para identificar abusos contra a infância. Por outro lado, né, também na palestra de hoje de manhã foi falado sobre isso, a pandemia acelerou a nossa revolução digital, né? A gente sabe que o Skype, todas essas ferramentas já existiam, né? Quem assistia a novela já viu o Cigano Igor conversando com a Dara há muito tempo por videochamada, e eles eram muito avantes, muito avant-garde na época, mas já existia essa possibilidade. Só que nós não aproveitávamos isso por não termos a necessidade. É óbvio que o encontro físico presencial sempre é mais interessante. Mas hoje a pandemia criou até uma nova forma de trabalhar, que é esse nômade digital, enfim, que a gente vai ter que ver como que isso vai acontecer. Então, nós estamos, né, como Prodhistória, como a secretária de Planejamento, eu vou passar uma visão, assim, né, um pouco até particular dessa situação. Nós estamos vivendo a construção de uma nova história e nós vamos ter que ver como que nós vamos fazer este reequilíbrio, como que a casa e o trabalho vão se reequilibrar. Nós temos visto que tem muitas cidades em que os grandes escritórios estão reduzindo a área de uso e ficando com pavimentos vazios. Então, também foi comentado isso hoje de manhã sobre a resiliência das cidades, como que essas cidades vão fazer com essas plantas que vão ficar vazias depois da pandemia, se as pessoas continuarem em home office e só forem para o escritório fazer uma reunião, né? Como que isso vai acontecer em termos de planejamento urbano? E nós, às vezes, ficamos muito ansiosos, eu acho que isso é uma característica de um momento de crise como o nosso, né? Existem algumas ansiedades urbanas que estão nos desafiando, né? Se a cidade vai recuperar o seu apelo, a sua atratividade, se nós vamos voltar a ter vontade de sair para a rua, de fazer coisas, a gente acaba ficando até mais preguiçoso estando nessa situação de pandemia, de estar fechado em casa. E aí eu busquei aqui, pessoal, um retorno rápido na história para mostrar para vocês que as cidades já foram desafiadas, já foram combatidas por pragas, por guerras, né? E sempre a humanidade, a sociedade, acabou enfrentando o problema e criando novas soluções. E isso é que é fantástico no ser humano, na atividade social, né, humana, que é se reconstruir a partir das suas crises, né? Então, nós temos aqui, rapidamente, final da Idade Média, tivemos peste negra, cidades depois acabaram tendo um florescimento no Renascimento, tivemos vários incêndios em cidades europeias,
no século XVII, principalmente, diversas cidades tiveram problemas com incêndios, inclusive Londres, e acabaram se unindo, se reconstruindo, né? Quando estive em Copenhague, uma das situações que foi destacada no curso foi como o fato de Copenhague ter passado por um incêndio devastador fez com que eles tivessem uma noção de compromisso social, né, maior, porque a população teve que se unir para vencer esse grande desafio que foi reconstruir a cidade. Tivemos epidemias de cólera no século XIX, que resultou nas reformas urbanas, quer sejam positivas ou negativas, mas vejam que a humanidade vem sempre enfrentando essas destruições, reconstruções. Às vezes a gente nem concebe isso, né? Na palestra de hoje de manhã, chegou a ser falado sobre que a pandemia está muito curta para gerar uma transformação tão expressiva, e talvez até fiquei refletindo sobre isso, porque a Segunda Guerra durou 5 anos, as cidades foram devastadas e gerou a reconstrução de cidades com um novo enfoque, com um novo olhar, inclusive com uma preservação e uma valorização da identidade cultural a partir da perda desses elementos todos, né? E um dos últimos fenômenos mais fortes nesse sentido de perda de referências foi o 11 de setembro, que também movimentou todo um luto, uma reconstrução, uma reinterpretação desse pertencimento do nova-iorquino e do mundo inteiro em relação também aos símbolos urbanos destruídos, né? Então, vejam, existe uma utopia, muitas vezes, de voltar ao campo, né? Em alguns países, como a Espanha, as pessoas estão achando que elas vão voltar a morar no campo para não ficar na cidade, porque a cidade pode ter essas epidemias, mas a gente vê pela história da humanidade que as tragédias não alteram a nossa atração pela urbanização, por essa aglomeração que a cidade nos permite. E aí, claro, a pandemia vai nos levar a diversas, né? Eu peguei esse gráfico aqui, que são pesquisas atuais, sobre onde a pandemia está impactando nas nossas cidades. Então, nós vimos que ali durante os lockdowns, houve melhora na qualidade do ar, porque diminuiu o uso dos carros, fatores ambientais, nós vimos noticiários aí dos animais silvestres tomando conta dos espaços urbanos, vimos resultados positivos em relação aos recursos hídricos. Por outro lado, vimos muitas cidades despreparadas em termos de desenho urbano, vimos o desafio do transporte público, né, que ele acaba aglomerando, então como que isso funciona, então algumas soluções que foram tornadas. E em cinza, 2 elementos que surgiram como fundamentais nas gestões públicas, né, que é a questão da governança e do Smart Cities, que é a questão de você ter dados, de você ter controle georreferenciado dessa pandemia. Vimos que as cidades que têm estratégias de Smart Cities bem implementadas, elas conseguiram controlar melhor a pandemia. Então, isso tudo vai gerando, possivelmente no futuro próximo, mudanças na maneira de pensar e gerenciar a cidade. E, claro, em alaranjado, os elementos que foram muito negativos, né, os impactos sociais e econômicos que são imensuráveis, né, fora as perdas dos entes queridos a partir da pandemia. Mas, em termos de cidades, né, o vírus interferiu, né, em todos esses aspectos. E os espaços públicos, na minha opinião, é uma bandeira que eu já defendo, né, saí da prefeitura e continuo trabalhando muito forte com isso. São essenciais para a vida, para a qualidade de vida, antes, durante e depois da pandemia. Alguém de manhã perguntou, né, se as cidades iriam perder, se ia mudar essa questão dos espaços públicos no pós-pandemia. Eu acredito que eles só vão crescer em termos de espaços dentro das nossas cidades, de relevância, né? Então, essa estruturação dos espaços públicos em termos urbanos, no meu entendimento, é um ponto que será fundamental, né, no pós-pandemia, entendendo que espaços públicos é aquele espaço entre os edifícios, né? É o conceito do GEL, é o conceito que se está trabalhando, né, do Between Buildings, que é rua, calçada, praça, parque, né? Então, né, Jane Jacobs já falava sobre isso e nós temos que ter essa visão ampliada para mudar realmente essa interpretação dos espaços públicos, permitindo uma ampliação do convívio social, do desenvolvimento econômico e cultural e a saúde, principalmente, dos
cidadãos que habitam as nossas cidades, né? Fora todas as questões de sustentabilidade e meio ambiente que os espaços públicos contribuem. Então, eu separei aqui rapidamente para vocês 2 cenários, né? Em termos de cidades e enfrentamentos de pandemia. O primeiro cenário é o enfrentamento imediato. Nós ainda estamos neste enfrentamento imediato, ainda estamos pensando em como permitir o retorno, o uso das cidades, dos espaços públicos nessa situação da necessidade do isolamento social ou do afastamento social. E aí, claro, foram criadas diversas estratégias no mundo, né? Marcação com caixinhas do lugar da pessoa na fila, ampliação de calçadas com urbanismo tático, ampliação de ciclovias, né? Delimitação de círculos para que as pessoas não se aproximem dos grupos, né? Que façam uso do espaço público de forma mais distanciada, né? E aqui o parque em Nova York, nós fizemos essa simulação como foi feita aqui em Nova York, aí no Parque da Gary, quando ele foi reaberto ano passado, e as pessoas usaram, respeitaram os círculos, né, mantiveram esse afastamento, o que é importante, porque nós não temos o hábito, o brasileiro é muito caloroso, ele abraça, ele se aproxima, e nesse momento, talvez alguns elementos físicos devam nos lembrar da necessidade do afastamento. Vimos na Europa muitas praias sendo loteadas, setorizadas, né, para fazer o afastamento e permitir o retorno das pessoas ao uso desses ambientes, né? Muitas cidades do mundo se destacaram na implantação de ciclovias, que eles chamam ciclovias do Covid, né? Na América Latina, Bogotá, Lima, Buenos Aires, né? E na Europa, Paris, que está liderando essa questão, né? Mas também a Alemanha e outros países desenvolveram estas soluções temporárias e baseadas em pesquisas, né? Porque usar o ônibus não é indicado, né? Então, vejo nesse slide de uma pesquisa chinesa em que se tem o vermelho está com Covid, ele pode levar o vírus para várias pessoas infectadas dentro desse ônibus. Então, o ideal de usar o transporte do ciclismo, né, da bicicleta, é tirar a pessoa do transporte público, oportunizar um transporte barato, que é o uso da bicicleta, né, tendo em vista, inclusive, a alta do preço dos combustíveis, que não é só no Brasil, e permitir que as pessoas se desloquem com segurança, né, se chama ciclovias do Corona, né, e que vão aparecer em diversas cidades do mundo. Algumas cidades vão manter as ciclovias do Corona, algumas vão depois desmontar elas, mas a rede cicloviária ganhou muito, né? A gente sabe que Paris, por exemplo, é uma cidade que tradicionalmente as pessoas caminhavam muito, né? E agora se transformando numa cidade ciclável, em que com a bicicleta se pode fazer uma distância maior do que a pé, dentro do conceito que eles estão trabalhando de cidade 15 minutos, né? Então, aqui são alguns exemplos. Bogotá, 550 quilômetros de ciclorotas durante a pandemia e mais 76 quilômetros de ciclovias temporárias para proteger as pessoas do transporte público, né? O Peru também com um projeto maravilhoso, né, aqui de ciclovias durante a pandemia. O segundo cenário, que é o que a gente vai desafiar aqui, é a questão de pensar no pós-pandemia. Como que essas cidades vão devolver às suas comunidades o sentimento de apropriação dos espaços públicos, porque o nosso trabalho é muito árduo quando a gente fala em apropriação do espaço público, a gente trabalha por muitos anos nisso, né? E como que nós vamos fazer para que essas cidades retomem, para que as pessoas retomem o senso de pertencimento? Indiscutível, todos os pesquisadores afirmam que ter uma rede de espaços verdes amplos será fundamental. Já seria fundamental agora, né? Muitas cidades não possuem os níveis adequados, né? Nem em área, nem em estruturação de espaços verdes. E para o futuro, criar espaços verdes será fundamental. Então, os gestores têm que olhar para as suas cidades e não pensar só nos parques isolados, mas numa estruturação, numa rede de espaços verdes que vai contribuir não só com a saúde, mas também com a questão da apropriação do uso da cidade com o afastamento social que talvez a gente tenha que manter por um tempo. Questões de infraestrutura de saúde pública, o saneamento vai ser uma pauta muito forte, né? Porque nós vimos que a questão
de você exigir que as pessoas lavem as mãos se elas não têm nem saneamento básico é muito complicado, né? Nós vamos ter que trabalhar com estratégias também em relação à alta densidade. A gente vem há anos falando em adensar as cidades e agora as regiões de alta densidade são regiões de maior risco. E pensar nessas estratégias de contenção de pandemias, de epidemias, né? Pensar numa ampliação de áreas de pedestres e de espaços abertos nas cidades e qualificar ainda mais a oferta de espaços públicos. Então, tem muitos exemplos acontecendo por aí, muitas cidades que já estão trabalhando assim e que também articulam a mobilidade urbana, trabalhando a questão da mobilidade ativa. Lembrando sempre que para trabalhar com mobilidade ativa, eu tenho que trabalhar aliado ao planejamento urbano. Não adianta eu propor que as pessoas usem bicicleta e andem a pé, se elas têm que andar 1 hora para chegar no supermercado e mais meia hora para chegar numa escola, né? E, claro, vamos precisar de muitos recursos e as cidades estão sofrendo, a crise econômica veio para todos. Então, obviamente que conhecer o Estatuto da Cidade, se apropriar dos instrumentos do Estatuto para nos permitir essas operações urbanas será fundamental para as cidades brasileiras, né? E os arquitetos vão entrar nesse outro lado aqui, que é o lado da forma, do design, da criatividade, da inventividade, de não criar espaços monótonos, de criar espaços nessas cidades que sejam transformadores, né? Eu vou falar rapidamente aqui sobre Passo Fundo, que eu acho que é um exemplo positivo, o Thiago falou, a gente tem tido um reconhecimento muito legal desse trabalho, e como esse trabalho que nós fizemos entre 2013 e 2020 foi importante para que a cidade enfrentasse a pandemia. Então, nós estruturamos uma rede ampla de parques, em torno de 210 mil metros quadrados de áreas de parques foram distribuídos na cidade. Tem mais um parque que não está nesse slide aqui, que é novo, novíssimo, né, que é um parque na saída em direção a Porto Alegre. Mas todos esses parques foram pensados dentro de uma estratégia de você poder criar espaços para atividade física, espaços verdes, espaços de encontro, né? E que eles possam, no futuro próximo, ser conectados pelos corredores verdes. Então, nós começamos na Avenida Brasil, com a primeira ciclovia da cidade, 1,5 km, todo recurso próprio, obra feita pela prefeitura, desenho feito pela equipe técnica da prefeitura, né? Nesse contexto, nós conseguimos recuperar os prédios históricos e devolver a praça em frente aos prédios históricos, que era um estacionamento, tiramos os carros, criamos um espaço para as pessoas. Depois fizemos um parque linear num bairro mais distante do centro, que é o bairro Petrópolis, também com a mesma proposta, mas aí aqui é um parque para atender mais a comunidade que mora nesse entorno. Então, tem a vista da cidade, tem skate plaza, né, playgrounds, quadras esportivas, e ele, por ser linear, então ele atende a uma ampla gama de moradores, né, ainda que o bairro não seja verticalizado, nós temos aí uma população grande atendida por esse parque. Trabalhamos no parque também ambiental do Banhado da Vergueiro, fica em outro bairro. Então, aqui com outro caráter, cada parque vai tendo um caráter e uma identidade própria. Esse banhado era uma área ambiental que estava abandonada e que nós fizemos um projeto junto com o Ministério Público e ONGs para recuperar essa área que estava nessa situação, criar um parque ambiental de preservação de espécies nativas. Então, aqui tem os preás, tem a saracura do banhado, tem as espécies também vegetais preservadas, nascentes, né? E a Secretaria de Meio Ambiente que funciona nesse espaço. E aí aqui, claro, foi feito um projeto pensando na educação ambiental, com passarelas, né? Bem nessa relação de valorizar e ensinar para as gerações futuras sobre o meio ambiente. O nosso projeto mais importante, mais relevante, foi o projeto do Parque da Gare, sem sombra de dúvidas, premiado nacionalmente, destacado como as 20 melhores obras de arquitetura do Brasil por Arquidaily, finalista do prêmio Tomi Otaki, publicado no mundo inteiro. É um parque pensado de uma forma
como eu aprendi nas minhas aulas de urbano, né, Fábio Miller, que era meu colega, com o professor Décio, que falava sempre que o uso é o que dá segurança para o espaço público. Então, nós criamos um parque adensado, super equipado, em que as pessoas tivessem, o maior número de pessoas tivesse interesse em estar nesse espaço. Parque da Gari, então, é onde vocês estão, né, o Prisma, ele fica aqui à direita, na frente do lago. Ele foi feito por através do projeto do Banco Interamericano. O desenho do parque, né, o projeto é da empresa IDOM, que é uma empresa espanhola, e foi todo ele trabalhado valorizando a paisagem, os desníveis, pensando na acessibilidade, na valorização da cultura, do meio ambiente, recuperando nascentes, né, preservando o patrimônio histórico. E trouxemos a Feira do Produtor para um prédio novo, aqui acessível, fizemos o complexo gastronômico no prédio histórico, né? Então, são várias transformações que esse espaço que estava abandonado, ele tomou outra dimensão urbana e, de fato, essa imagem mostra ali atrás o Prisma, onde o pessoal está fazendo a transmissão, que é um espaço geek. Ele, lá no início, em 2013, a gente definiu que seria um espaço de biblioteca ou, né, definido para leitura em virtude da cidade ser a capital nacional da literatura. Desde o início, a professora Tânia participou conosco em reuniões para a concepção desse espaço. E ele, então, ganhou essa planta livre, que depois foi modelada para o uso né, do ensino, dessa interação geek, e que é um pórtico, né, um portal. Até eu fiz um post, né, da nossa alegria de ver hoje o Prisma transmitindo conhecimento, que era a nossa ideia, né, a estação férrea. Ela recebia pessoas e levava pessoas. Hoje a gente recebe conhecimento e leva conhecimento a partir desse espaço. Então, o Parque da Gari, ele é uma experiência sensacional, foi muito apropriado pela comunidade, né? Tem essa parte do desenho arquitetônico de qualidade altíssima, que também foi o que colocou ele em voga, né? Foi capa da revista Projeto. Então, assim, é um orgulho para nós ter tido a oportunidade de gerenciar esta implantação e mostrar para a cidade a importância de um bom desenho urbano, de um bom trabalho do arquiteto, né, de como isso transforma as relações entre as comunidades e o espaço público. Depois disso, tivemos os parques de bairro, que são parques feitos pelas empresas. Depois, quem sabe, o colega vai falar dessa área mais do loteador, mas aqui a gente exige que o loteamento entregue o parque já estruturado, então isso já garante que os novos bairros já venham com os espaços públicos estruturados, e já deixamos pronto um projeto, que eu vou passar o mouse aqui, ó, que conecta, através de corredores verdes, todos os parques. Então, aqui é a Gari, Presidente Vargas, aqui é o Parque Linear da Avenida Brasil, conectado com o Parque da Petrópolis, né? Então, a ideia é que, num futuro muito próximo, todos esses parques de Passo Fundo possam ser conectados por calçadas alargadas, ciclovias e arborização urbana, né? Então, esse é o nosso trabalho aqui, que é um trabalho humilde, que é um trabalho de dedicação, e que nós fizemos baseados em exemplos do mundo e focados na nossa realidade, né? Quando eu assumi como secretária, eu sempre falo essa frase. A minha colega Daniela, que agora dá aula no Espírito Santo, ela disse: olha, só vou te dar um conselho, não copie nada de outras cidades. E a ideia é essa, não é mostrar nada que seja para copiar, mas sim um exemplo de como a gente, vendo o que o mundo está fazendo, observando as nossas necessidades, observando o nosso material urbanístico, humano, o nosso potencial, que a gente possa criar projetos inovadores para as nossas cidades, né? Então, mudar a maneira de pensar nos parques lineares, pensar em espaços multifuncionais. Tem muito espaço que às vezes fica fechado no fim de semana, as escolas, né? Então, ruas de lazer. Vou passando aqui mostrando para vocês, né? Muitas cidades do mundo vêm trabalhando nesse viés, nessa direção, e isso vem sendo muito bem aceito, né? Aqui Amsterdã tirando estacionamento, criando ruas de bairro com menor velocidade, com menor largura, para que as pessoas possam usar. Copenhague abrindo os pátios internos dos prédios, das áreas particulares, e tornando áreas semipúblicas, ou seja, áreas que as pessoas podem usar para lazer. Copenhague abrindo as portas das escolas e fazendo os pátios abertos, os jardins de infância, né, a parte dos playgrounds totalmente aberta,
é difícil para nós, mas é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, né? As escolas ficam fechadas no fim de semana e muitos bairros não têm áreas de lazer e as crianças estão em casa e a escola com uma super infraestrutura de quadras esportivas, de parques e de áreas verdes e as crianças sem acesso a isso no final de semana, né? Então, Copenhagen trabalha dessa forma. Pensar que a rua também é um espaço que a gente pode devolver para a comunidade, não é só para o carro, né? Muitos bairros não têm áreas em que a gente possa construir parques e praças, então por que não rever o desenho das ruas, né? Por que não ter ruas eventualmente usadas para pedestre num final de semana? Trabalhar com urbanismo tático, né? E muitas vezes pensar em projetos de pedestrialização das áreas públicas, de algumas ruas, de alguns lugares nas nossas cidades, né? A gente vê parklets, vê várias soluções, né? Em que o contato com o verde é fundamental e a mobilidade ativa articulada a tudo isso. Esse exemplo aqui, por exemplo, é num bairro de vulnerabilidade social em Passo Fundo, em que a gente trabalhou uma escola com pintura na rua, com possibilidades de transformar esse entorno imediato da escola, né? E quando eu digo potencializar áreas verdes existentes, eu falo assim muitas vezes dos campos universitários, né? Essa é a nossa universidade, que é um campus lindíssimo e que pode funcionar como um parque também, né? Aos finais de semana, principalmente esses espaços mais distantes, né? Então, eu vejo essa crise do Covid um momento para nós, planejadores e formuladores de políticas públicas, pararmos para pensar e buscarmos soluções transformadoras para criar cidades mais justas, mais resilientes e mais sustentáveis. Então, me parece que é um momento em que a gente tem que parar o que está fazendo e ver onde estamos e para onde vamos, né? Então, a minha ideia nessa fala é mais propor um desafio para pensar diferente, né? Como fazer melhor, como que cada um de nós, como arquiteto, não importa se eu trabalho na prefeitura, no meu escritório, como professor, mas como que eu posso melhorar a qualidade de vida da nossa população, né? Que é o grande embate que a gente vem discutindo nessa pandemia, né? Qualidade de vida psicológica, saúde, acesso, né? Direito à cidade, direito à moradia de qualidade. Eu gosto da frase do David Harvey, está aqui no final da palestra por isso, porque eu acho que é hora de nós adaptarmos o ambiente urbano ao tipo de gente que nós queremos ser. Que tipo de sociedade nós queremos ser, né? Como que nós vamos vir nesse futuro? Vou deixar aqui rapidamente meus contatos, eu falo com todo mundo pelo Instagram, principalmente da Arque Atualiza, que é o meu canal de direcionamento, mas tenho hoje uma coluna no São Paulo São, que é um portal bem interessante, vocês podem dar uma pesquisada lá, e tenho também um canal no YouTube que a gente compartilha alguma coisa de discussão de história, da arquitetura, enfim, então quem quiser me encontrar, anote aí que a gente está sempre aberto a dúvidas, tem esse momento de hoje, mas temos um futuro aí para construir cidades melhores para se viver. Muito obrigada. Desculpem se passei um pouquinho do tempo, mas tentei cuidar para dar meia hora. Me escuta? Sim. Obrigado pela tua participação. É um privilégio poder retomar esse momento contigo. Quem fala é o arquiteto Rodrigo Rintes. Eu aproveito também para agradecer a construção da minha formação, logicamente. Então, hoje, o fato de eu ser arquiteto passa, logicamente, pelo compartilhamento dessa bagagem fantástica que você faz conosco nesse momento. Nesse momento assim tão pensativo que todos ficamos, né, e que justifica esse evento em que estamos, a abordagem de cidade é totalmente válida, né? Dando sequência à nossa programação, eu convido então a arquiteta Clarice de Oliveira. Ela é arquiteta urbanista, doutora e mestra em planejamento urbano e regional, com período de doutorado no exterior, na School of Built Environment da Oxford Brookes University. A Clarice ela é professora do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e do Propur URGS. Também é pesquisadora do Cidade em Projeto, Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão, CPLab da URGS.
Participou da elaboração de planos de habitação de interesse social e coordenou os planos populares de ação regional de Porto Alegre. Convidamos agora, então, a arquiteta Clarice para a sua explanação. Bem-vinda, Clarice. Boa noite a todos e todas. Muito feliz de estar aqui com vocês e uma honra, né, poder compartilhar esse momento, esse encerramento desse dia que entre uma aula e outra, entre pegar a criança na escola, eu consegui assistir alguns trechos de palestras, algumas mais, outras menos, dependendo, né, de como estava o dia. E agora poder falar depois da Ana Paula e poder fazer então essa reflexão, né, sobre todas essas discussões que o CAU está promovendo para a gente poder pensar a cidade, né, e esse momento da vida urbana que com certeza está em crise, mas talvez essa crise tenha vindo já aqui na nossa situação seja anterior à pandemia, né, já estávamos em crise, talvez aqui no nosso caso a crise venha a aprofundar, né, essa dificuldade da vida urbana. E eu não combinei com a Ana Paula, ela começa com uma frase ela acaba com uma frase do Harvey. Eu vou começar um pouco com uma abordagem também do David Harvey, mas eu vou trazer, assim, no que eu pude ver hoje, e a Ana Paula traz aqui, eu não vou ter uma apresentação com imagens, acho que se falou muito sobre cidade hoje, se falou muito sobre forma urbana, sobre arquitetura, foi muito rico o debate hoje, então eu vou trazer, assim, um pouquinho uma visão que vai ter vai fazer um outro caminho. Gente, vai ter grito de criança, tá? Desculpa, não sei se tá pegando aí, mas esse horário, né, o bicho pega. Então, né, a gente foi feita essa provocação para a gente, né, que pensar o papel do arquiteto e urbanista, né, nessa vida pandêmica, nessa cidade, com tantos desafios aí, com essa vida urbana com tantos desafios impostos, qual é a nossa contribuição, qual é o nosso lugar aí na sociedade. Então, acho que antes de tudo a gente precisa pensar que sociedade é essa, né, que a gente vive. E a Ana trouxe, o Vili trouxe de manhã também, né, essa população urbana de 7 bilhões de pessoas, né, quase, aí eu trago um conceito que é o de urbanização planetária, que não vai ser o Harvey, mas vai ser o Henri Lefebvre, né, que é a vida urbana, ela é o planeta inteiro, tem as pessoas que vivem na cidade, tem os núcleos urbanos, mas também os núcleos urbanos dependem da interlândia, que se chama, né, dos espaços não urbanizados, mas que vão servir como produção de alimentos, como produção de energia, né, as grandes obras de infraestrutura que vão servir são produzidas para servir a vida urbana. Então, como a ideia da produção industrial, que hoje a produção industrial é em um continente para servir a mercados de outro continente. Então, essa dinâmica de fluxos de bens, produtos, pessoas, ela mostra aí essa urbanização planetária, é um dos indicativos de por que a pandemia por que vivemos uma pandemia, né, global. Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso e falar do sistema mundo em que vivemos, que é o capitalismo neoliberal, né? E aí a ação do Estado e dos arquitetos e da sociedade, ela vem sendo regida por esse sistema, é o sistema hegemônico que vivemos. Então, para o arquiteto e urbanista, principalmente quando trabalha no desenho urbano, no planejamento, que, né, como a Ana traz, aí, é o profissional que está atuando no Estado. Que Estado é esse? Qual é o papel do Estado, né? Quais são as lógicas, quais são as dinâmicas que o neoliberalismo coloca? Então, eu vou trazer, assim, vou falar sobre isso rapidamente, mas para pensar qual é o arquiteto e urbanista aí dentro dessa lógica.
Bom, neoliberalismo, né, é livre mercado, livre comércio, um Estado mínimo, ou seja, a máquina pública, né, de reduzir a máquina pública, não é um Estado que tem um monopólio, como seria o Estado Social de Bem-Estar, anterior ao Estado neoliberal. Então, você tem a ideia de um oligopólio, de não dominação do Estado da produção ou da prestação de serviços urbanos, de provisão habitacional, etc., etc. Então, tem essa dimensão. A outra dimensão é de que o setor privado é parceiro, né? Então a gente vê privatizações dos serviços urbanos, a gente vê aí hoje o Zeca mostrou, né, o Minha Casa Minha Vida, os efeitos do Minha Casa Minha Vida, de um programa habitacional que foi realizado em parceria com o setor privado, onde o Estado não teve o papel de impor alguns limites, né, ao mercado, porque eu acho que as parcerias elas são bem-vindas, mas quando o Estado traz a importância da vida em sociedade, porque acho que o que tem de central, não tenho certeza, e aí me apoio no Harvey, por isso que eu disse que eu ia trazer o Harvey, me apoio no Harvey para isso, que o princípio do neoliberalismo traz a forte noção da propriedade privada. E aí isso vai entrar em confronto com o que diz lá o nosso Estatuto da Cidade, de que os planos diretores vão definir a função social da propriedade. Então, o Estado, se o plano diretor, se é o instrumento que vai definir a função social da propriedade, o Estado deveria ter o papel de advogar pela sociedade, pelo bem social, não pelo bem individual, não pela propriedade individual. Só que o neoliberalismo, ele inverte essa lógica. E aí, a gente, quando chega numa pandemia, a gente, que já vem sentindo os efeitos perversos do neoliberalismo num país periférico do desenvolvimento econômico como o Brasil e outros países da América Latina, quando vem a pandemia, a gente percebe que o Estado que não atua pelo bem da sociedade, a gente está tendo esses efeitos, né? E aí, quando entra, por exemplo, nos Estados Unidos, o Biden entra e começa a dizer, não, olha, agora o Estado vai ter que investir mais em infraestruturas, etc., etc. O papel do Estado, ele se torna fundamental quando a gente fala da coletividade. Porque o mercado, ele vai se ocupar da propriedade privada, não da propriedade coletiva. O mercado, ele vai produzir cidades, claro, mas ele vai produzir cidades a partir de interesses de grupos específicos, e isso é o que se chama, autores chamam de a máquina do crescimento, a cidade como a máquina do crescimento, que vai unir atores específicos, as elites, as universidades, a mídia, etc., para promover esse desenvolvimento econômico, o que não é necessariamente o desenvolvimento social. E a gente precisa falar no Brasil de desenvolvimento social. A gente quer o desenvolvimento econômico, com certeza, mas ele tem que levar junto o desenvolvimento social e não criar abismos de desigualdade social, que é outra situação que a gente vê se agravando na pandemia no Brasil, né? Onde pessoas ricas ficaram mais ricas e as pessoas pobres ficaram mais pobres. Então, e aí vem nessa dimensão da democracia, do Estado forte. Bom, é o Estado mínimo. O Estado neoliberal é o Estado mínimo, é cada vez com menos gente operando no Estado, menos técnicos, né, a máquina pública que se chama. Mas o Estado tem que ser forte. E o Estado forte, ele flerta, de certa maneira, até um certo limite, com um Estado autoritário. Porque é ruim para o sistema neoliberal uma gestão, uma governança democrática, onde muitos decidem para o interesse coletivo. Porque, vou retornando, o interesse principal é o da propriedade privada e não da função social da propriedade. Então, isso nos coloca, o planejamento urbano que a gente aprendeu na faculdade, né, e que era ainda de uma herança
de um planejamento de um Estado monopolista, de um Estado de bem-estar social. A gente tem, né, muitos de nós aqui temos essa formação de que, bom, o planejador, ele tinha que dialogar com o Estado, tinha também um nível de tecnocratismo, porque não se dialogava com as pessoas, né? A gente viveu e tem herança do modernismo, né, de que o planejamento urbano é realizado pelo Estado, porque bom, o Estado é quem dava o dinheiro, o Estado é quem tinha o cronograma, o Estado era quem organizava e produzia. Hoje em dia, quando a gente fala de interação com outros setores, o que é bem-vindo, o Estado não tem mais esse monopólio, né? E aí o arquiteto e urbanista, ele vai ter um papel de mediador mais importante ainda do que nesse Estado monopolista, porque ele vai ter o papel de mediar diferentes setores da sociedade em torno de um projeto ou de um plano específico. E aí a gente precisa pensar assim, ainda nessa dimensão do neoliberalismo, o que é o Brasil numa divisão internacional do trabalho? Por que hoje nós temos um ministro da Educação que diz que tem que investir em conhecimento técnico, não em ensino superior? Por que nós temos um ministro da Educação que diz que a faculdade de ensino superior é para poucos, é para as elites? Por que nós não temos mais investimento em produção de tecnologia, como existia até um tempo atrás? Porque o Brasil, nessa lógica, nessa geografia de produção, ele vai desempenhar um papel não de produção de tecnologia, mas de reprodução de produtos, de mercadorias, a partir de um desenvolvimento tecnológico no primeiro mundo. E aí, por isso, né, adorei que a Ana Paula disse, olha, né, não sei o nome, não me lembro agora o nome da pessoa, Ana, mas que disse, olha, não copia, né, a gente tem que olhar para fora, mas com um olhar crítico a partir da nossa realidade. Então, acho que aí vem o primeiro desafio que a gente tem que fazer, e aí digo assim, enquanto classe, né? Porque enquanto professora de planejamento urbano e de urbanismo, que a gente tem que promover, e daí a gente estava conversando um pouquinho sobre isso também antes de entrar, que a gente tem que promover a descolonização do pensamento. O que é isso? É não olhar só para o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, é olhar para a nossa realidade, é olhar para quem está fazendo alguma coisa do lado, é olhar para Passo Fundo, né? É olhar para os exemplos que estão à nossa volta. Com certeza, a gente tem que compreender e entender o que está acontecendo em outros lugares do mundo, mas com um olhar crítico. Bom, até que ponto essa referência de desenho urbano é interessante para a minha cidade, né? A Ana eles trouxe super bem aí para mim, trouxe imagens de praças em Copenhague, sem nenhuma árvore, óbvio, porque lá o dia tem muito poucas horas de sol, essa é a nossa realidade, não, né? Então, a gente tem sempre que fazer esse filtro e tentar trazer aproveitar o que é possível para a nossa realidade. Mas e daí, por que eu trago a divisão internacional do trabalho? Porque enquanto a gente não se apropriar da nossa realidade de produzir tecnologia social, tecnologia, e eu digo metodológica de produção, de projetos, planos, para a nossa realidade, a gente vai sempre importar, né, modos de produzir a cidade, modos de pensar a cidade. E importando esses modos, a gente nunca vai conseguir resolver os problemas estruturais da nossa realidade. E então, tem aí um lugar, a gente não produzir tecnologia, não produzir conhecimento local, tem um lugar nessa divisão internacional do consumo. É contratar o consultor de Barcelona, né? É
seguir produzindo, por exemplo, grandes projetos urbanos. Na Europa não se fala mais em produção de grandes projetos urbanos. Agora, esse é um mercado que quem fez lá na Europa agora vem vender para nós. Então, agora lá se fala muito mais em urbanismo tático, como a Ana Paula trouxe ali, porque já se viu que os grandes projetos urbanos trazem rupturas péssimas, inclusive para cidades de primeiro mundo. Então, hoje em dia, se fala numa outra lógica de intervenção no espaço, né? Mas aqui a gente ainda se torna um mercado para o primeiro mundo, um mercado de produção, um mercado de consumo desse tipo de prática e desse tipo de uso da cidade. E, obviamente, associado a um mercado internacional, né, de investimentos internacionais. Então, a gente tem que olhar também para toda essa lógica, e aí eu trago, a gente tem que descolonizar o pensamento e tem que também promover uma desalienação do saber e fazer da arquitetura e do urbanismo. O que eu digo com promover uma desalienação? A nossa especialização é o desenho, é a forma. Mas a gente tem que tentar buscar romper com essa divisão intelectual do trabalho, né? Entender o que de específico do nosso trabalho pode contribuir para a sociedade, mas olhando o entorno, olhando essas relações políticas, conhecendo essas relações econômicas, conhecendo esse sistema mundo em que estamos. Então, a gente tem que promover uma outra forma de pensar, projetar a cidade e se relacionar, porque o planejamento urbano ele não é neutro. A arquitetura ela não é neutra, ela vai poder se associar a alguma ou a outra forma. E aí a gente explora diferentes possibilidades, então, de qual é esse profissional que vai ter essa dimensão super importante da compreensão e da forma, do uso de materiais, né, essa dimensão funcional e estética do espaço, mas que dialogue com a população a qual deve atender, né? Então, um arquiteto urbanista que não só compreenda a realidade da vida urbana, mas que também saiba se comunicar, saiba comunicar o seu fazer, arquitetura e urbanismo com a população que não tem o saber técnico. Então, a gente precisa, e aí vem a difusão da profissão, né? Aí a gente rompe com a barreira de não ser apenas... Desculpa? Clarice, eu só te peço para que tu se encaminhe para o final, porque está se prolongando muito. Estou me encaminhando. Então, que a gente, né, melhore a nossa comunicação e a difusão do saber e do fazer arquitetônico, não só para as elites, para as classes médias, mas que a gente tenha, e aí vem, né, promoções do CAL, como Minha Casa Sem Banho, Nenhuma Casa Sem Banheiro, como a ATIS, o próprio projeto esse dos planos populares foi com patrocínio do CAL-RS. Então, o CAL vem, todo esse debate de hoje, o CAL-RS vem desenvolvendo, assim, esse papel bem importante de difusão da profissão da arquitetura e do urbanismo, para além de grupos específicos. Então, pensar, né, no ensino também de arquitetura e urbanismo, que a gente possa discutir, existe revitalização sem gentrificação? Né? Quais são os efeitos da nossa prática? Será que a gente promove, a gente precisa pensar em projetos de revitalização e reuso dos espaços, mas a gente tem que também compreender que efeitos podem gerar a partir da nossa prática e pensar em formas de minimizar. E aí só vou concluir, assim, que aqui em Porto Alegre, a minha orientanda de mestrado, ela está produzindo uns mapas sobre as mortes de Covid, né? Ela espacializou para Porto Alegre as localizações onde mais pessoas com Covid morreram. E aí o resultado é que a maior concentração de mortes não é na cidade consolidada, né? Não é no núcleo urbano mais denso, são em áreas periféricas, áreas menos densas e áreas de menor poder aquisitivo. Então, aí eu encerro, assim, retomando
o que eu trouxe no início, a gente tem que ter muita consciência do que é a nossa realidade urbana, de qual é o nosso papel nessa urbanização planetária, nessa produção de cidades sob uma lógica neoliberal, que é a lógica que vivemos. Então, produzir e pensar cidades com a sociedade torna-se hoje uma ação contra-hegemônica. E é uma ação contra-hegemônica que eu entendo que é o caminho para a gente pensar os nossos problemas, né? Que a pandemia só mostrou que quem precisa mais teve mais dificuldade ainda no enfrentamento desse momento. Então, assim, eu concluo e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, Clarice. Bom, vamos agora apresentar o Luiz Henrique Villanova. É arquiteto e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela Uniriter Mackenzie. Possui MBA em construções sustentáveis e doutorado em arquitetura pelo Propar na URGS. Membro do Council on Tall Buildings and Urban Habitat e sócio e coordenador da equipe de criação da Ideia 1 Arquitetura. Passo a palavra, então, agora ao nosso terceiro painelista, colega Luiz Henrique, para a sua explanação. Olá, gente. Boa noite. Todos me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Muito bacana escutar as falas das gurias ali, da Ana Paula e da Clarice, né? E começo até, então, também não tenho nada para apresentar, vou muito mais conversar com vocês do que fazer uma apresentação, mas foi super válida a apresentação da Ana Paula, porque muito da minha fala vai se basear também nessa apresentação que ela fez, né? E começando, então, também a minha fala com o gancho ali no que a Clarice deixou, né? Eu sempre fui um amante das cidades, né? Tanto da cidade como dos edifícios que compõem as cidades. E logo quando começou a pandemia, começou-se a haver vários questionamentos, né? De o que acontecia com as nossas cidades, se iam deixar de ser cidades compactas, né? Apesar de muitas ainda não serem compactas, né? Que é uma outra discussão, mas assim, quando a gente estava começando a implementar de volta assim, uma ideia de cidade compacta, de cidade para as pessoas, né? Veio a pandemia e começou esses questionamentos, né? Do que ia acontecer com todo esse passo de conquistas de trazer, de tirar não de tirar totalmente, mas de ter menos automóvel na rua, serem cidades mais caminháveis, de dar ênfase ao transporte público, a outros meios de locomoção, como a bicicleta, né? E veio isso. Bom, veio a pandemia e esse impacto. Nossa, os grandes centros é onde a circulação do vírus passa mais e é ruim, porque a gente precisa morar no campo, a gente precisa morar no espaço aberto, né? E aí eu sempre ali escutando, não, mas não é bem assim, né? Tanto os dados assim que a Clarice trouxe ali das mortes, que não é na cidade consolidada, né? Como também outros estudos de outras cidades bastante densas, bastante compactas, né? Que mostram que a taxa da transmissão do vírus, né, não ocorreu onde exatamente essas cidades são mais densas, né, onde tem mais gente morando junto, e sim no deslocamento das periferias para esses grandes centros, esses centros mais densos, esse deslocamento vai e vem, onde ocorreram essas maiores taxas de transmissão do vírus, né? Algo que já joga, vamos dizer, a favor, né, um pouco assim, da cidade densa. Inclusive porque numa cidade, uma metrópole, uma megalópole, tu vai ter muito mais infraestrutura, né, para buscar recursos de saúde do que se todo mundo morasse no campo, em cidades muito pequenas, né? Então, hoje, né, depois agora de quase 2 anos de pandemia, a gente já consegue ter essas noções, esses olhares
né, sobre a cidade, o que aconteceu, né, como foi as taxas de transmissões, como foi as mortes, né, como a Clarice trouxe, né, por onde ocorreram, né, que no fim, infelizmente, aconteceram nas nossas periferias, né, onde a gente não tem essa cidade regulada e tem uma cidade informal, né. E outros aspectos interessantes assim que vem ocorrendo também, que a gente se debateu ao longo do começo da pandemia, né, que agora é fácil falar, depois de quase 2 anos passando, né, que a gente conversou muito, e o trabalho? Vai ocorrer um esvaziamento dos edifícios comerciais? Eles vão estar subutilizados? Porque, inclusive, isso no mercado, né, mais de 30% das unidades de salas comerciais, antes de começar a pandemia, já estavam vagas, né, em Porto Alegre, né? E esse número, provavelmente, acho que não existe dados ainda, né, para fazer, mas provavelmente aumentou. E aumentou, eu diria assim, duplicou assim, para 60%, porque houve esses esvaziamentos. Teve escritórios que, sim, voltaram mais cedo, né? Outros ainda não voltaram, e outros, como o caso da Ideia 1, está trabalhando no sistema híbrido. Mas é interessante assim que também houve esses questionamentos sobre o que vai acontecer com o trabalho vai ser remoto, né? As empresas vamos vender nossas salas e continuar remotamente, porque baixo custos, mas ao mesmo tempo é engraçado ver que depois de certo tempo da pandemia, e com todos esses recursos que já existiam, mas a gente agora se apropriou de forma mais adequada ali, né? Como a Ana Paula trouxe ali, que o Skype existia há mais de 10 anos, né? Só que agora a gente está usando, de maneira mais fervorosamente, né? Porque quase fomos obrigados a isso, né? Por questão de saúde, né? As pessoas estão querendo voltar, né, para os escritórios. Inclusive, ontem estava lendo uma matéria que a Google comprou, foi a maior compra de um prédio comercial dos últimos 4 anos no centro de Nova York, em Manhattan, onde que ela está chamando todos os seus funcionários de volta ao prédio comercial, de volta à convivência presencial, né? E isso é interessante trazer, porque uma das empresas mais tecnológicas do mundo está querendo voltar para o seu espaço presencial, para o seu convívio do dia a dia, né? Então, eu acredito assim que vai por aí o que vai acontecer. As pessoas ao longo agora já está bem mais, voltou bem mais, né, seus escritórios, mas ao longo do ano de 2022 vão acabar voltando quase 100%, né, as edificações comerciais, né, e os escritórios em si, né. E nesse quesito, porque essa convivência que a gente tem, esse troca presencial, né, principalmente assim, eu falo daí particularmente da minha equipe ali de criação, a criação de projetos foi bastante impactada, né, com isso. Facilitou, tu poder acordar de manhã cedo, tu apertar o teu botão do computador e já começar a trabalhar. Nossa, isso facilitou horrores, né? Mas a troca entre os teus colegas ali, virtualmente, por telas, isso é um impacto muito grande, assim, na forma de trabalho, que eu acredito que está voltando a essa maneira presencial e vai voltar cada vez mais, né? E, claro, né, o que a gente descobriu agora foi essa ferramenta, de fato descobriu, porque ela já existia, que nos facilita, por vezes, poxa, eu queria passar o final de semana na praia, poxa, eu queria fazer uma viagem, mas não vou deixar de trabalhar, não é meu período de férias, eu vou ter essa possibilidade, né, de passar um tempo utilizando esse recurso, de trabalhar remotamente, né? E
outra característica bastante importante, assim, de sinalizar o que aconteceu nesses tempos remotos, né, de frente ao computador, é que o mercado, principalmente ali do mercado imobiliário, que houve um boom na pandemia, que também foi outro fato, assim, que todo mundo achou, nossa, vamos começar a demitir as pessoas, mas não, houve um boom da economia por diversas características, principalmente da economia do governo, que baixou taxas, né, e questões de investimentos, né, mas meio que, digamos assim, universalizou o mercado imobiliário, porque antes muito impactado assim por ter que do deslocamento, de ter que ir para outras regiões e tal. Agora é engraçado ver como começou a procura de outros estados, de incorporadores, consultores, a procurar escritórios de fora, né, da sua própria região para poder projetar nesses outros lugares, né? E isso aconteceu bastante com a gente, assim, esse período de 2020, 2021, foi o período assim que lá no escritório a gente mais conquistou mercados passando o nosso rio Mampituba, assim, né? Foi e tudo a gente, claro, fazendo reuniões online, por óbvio que que uma reunião presencial é bem mais prazerosa, você pode tomar o tempo de cafezinho, aquela coisa, bater papo, não. Mas foi o jeito de se virar e abriu esse mercado, né? Não só das consultoras, incorporadoras, como um mercado de arquitetos em si, assim, de arquitetos estagiários. A gente vê assim que a gente precisou bastante contratar novos estagiários. A gente lançava currículo, vinha currículos do Amazonas, vinha currículo de Tocantins, de Pernambuco, São Paulo, Rio, coisas que não tinha antes, né? Porque essa maneira remota possibilitou essa troca de experiência com outros lugares, né? Muito mais facilitada. Inclusive um monte, assim, tipo, inclusive houve até, conversando assim com outros colegas do mercado, né, houve até uma escassez de estagiários nossos aqui, que foram tudo trabalhar em São Paulo, estão tudo trabalhando em escritórios do mercado de São Paulo, do mercado do Rio de Janeiro. Então, para isso que eu vejo que o remoto veio, assim, para nos facilitar ter essa troca com diversos outros lugares. Mas quem está no nosso habitat, eu vejo que vai haver, e já está acontecendo, essa volta presencial de trabalhar em conjuntos, que é algo que eu vejo que simplifica e ganha uma agilidade imensa na parte projetual, né? Assim, de poder olhar teu colega do lado, né? E vamos trocar uma ideia aqui, não sei o quê, olha o que eu estou fazendo. Hoje em dia, essa parte remotamente, tu tem que... E aí, manda uma mensagem no WhatsApp. E aí, fulano, tá disponível? Aí o fulano demora 5 a 10 minutos para responder. Tô, beleza, vamos lá ligar o call. Vamos lá ligar o call. Beleza, vamos. Vamos chamar o fulano? Vamos chamar o ciclano. Aí, mais 5 minutos para chamar não sei quem. E aí tudo vai se demorando, né? Enquanto tu tá num ambiente presencial, né? Essa troca é muito mais válida, né? Muito mais rápida, né? Inclusive questões também de desenhos e tal, tu poder riscar no projeto, né? Isso é um pouco falando assim do comportamento, né, do que eu vejo assim da parte da cidade e da parte profissional assim do arquiteto, assim, né? Foi muito mais isso que eu senti e vejo assim que vamos voltar basicamente assim, 95% ao que a gente tinha antes, né? Sobre daí características, né, do que tem sido pedido nesses novos projetos, né? Teve muito assim projetos que ganharam, assim, temos que pensar na pandemia, espaços mais abertos, mais sacadas, né? Mais ventilações maiores, né? Sim, isso ocorreu.
assim, nos nossos projetos que começaram nesse momento da pandemia, né? Mas nada assim que impactasse assim, ó, tipo, ó, esse é um prédio, esse é uma edificação, né, que foi concebida na pandemia. Não, isso não houve. Mas houve alguns aspectos assim que a gente tem pego bastante projetos, são de master plans, assim, de como a gente tem lá no Parque Una, em Pelotas, né, de edificações que começam a pensar mais na atividade a céu aberto, assim, do cliente que vai comprar a edificação, né? De usar aquele térreo, o verde do térreo, né? Muito mais está muito mais forte agora do que antes da pandemia, né? De não ser aqueles espaços condominiais todos enclausurados com os corredorzinhos, mas isso está sempre tudo muito mais voltado a uma boa área verde de convívio, né? Foi isso que apareceu bastante assim para gente. Fora que nos apartamentos, um que outros ali, meio que tá voltando aquele espacinho web space, né? Um espaço para para o trabalho remoto, né? Porque provavelmente quem está nos assistindo aqui deve ter presenciado uma cena do filho passando por trás de não sei o quê. Sempre alguma cena engraçada a gente passou, né? Nesse último um ano e pouco. Então, eu não sei como é que eu estou de tempo aí, se eu posso, se eu começo mais um pouco, mas é basicamente isso, assim, que eu gostaria de trazer para vocês, né, a experiência do escritório, né, de forma híbrida e de um escritório que está voltando a ser presencial. A gente ficou totalmente remoto até março, abril desse ano, e agora estamos em forma híbrida, mas cada vez mais voltando, né, com todos os seus devidos cuidados, né, cada vez mais voltando para a parte presencial, e como está vindo assim, esses novos projetos, né, do mercado imobiliário, que é onde basicamente eu atuo, né? Grato, Luiz Henrique, pelas suas considerações, colega arquiteto e urbanista. As colegas que estão aqui conosco, Ana Paula, Luiz Henrique, Clarice, são muitas as considerações assim sobre as suas falas exitosas, né? Então, parabenizando-as pelas considerações que fizeram, pelas reflexões que instigaram, né? Então, no chat apareceram muitas mensagens nesse sentido e eu os convido a depois acompanharem isto, né? Mas a guisa de um fechamento, né, e cumprindo um propósito assim de encerramento desse evento, né, eu creio que o que nos cabe, até porque também estamos constrangidos pelo tempo, é reter alguns pontos convergentes que surgiram ao longo do evento, né, e que muitos deles, inclusive, vocês replicaram aqui, desde suas próprias visões e percepções. Então, eu pensamos aqui numa dinâmica, no sentido de abrir o espaço de palavra para cada um de vocês, de 3 a 5 minutos, já incluindo uma fala de encerramento, né, para que façam, então, portanto, desde suas visões, desde suas percepções, e também, de repente, irmanando-se com alguns outros apontamentos de colegas que estiveram conosco, o palestrante principal, o Willy Miller, os painelistas, né, o Fábio Maris, todos que estiveram aqui conosco, o Zeca Brandão, o Igor, assim, que possam relacionar pontos, né, que vocês entendem, então, que foram convergentes, conciliados, que são acordos, não é, né, e que instiguem assim, a reflexão, mas mais do que a reflexão, que certamente não se encerra aqui e continua para os participantes desse evento, que certamente ficaram desafiados, também instigados a continuar pensando sobre o assunto, até porque essa é a realidade que nos cerca, não tem muito como fugir, né, mas que também, além de despertar uma consciência, uma reflexão para uma consciência, possam estabelecer ação progressiva, ação processual, né, múltipla. Então, nesse tempo novo que se impõe, né, e se não se impôs totalmente, ainda se imporá de uma maneira ainda mais abrangente,
Então, eu acho que a ideia seria essa, assim, que vocês pudessem, os desafios provocam nesse sentido, de relacionarem pontos desde sua visão e conciliando também com o que viram, né, que sejam aspectos recorrentes, convergentes, conciliados, que parecem, então, assim, que indicam os caminhos, ou nos dão as pistas também das nossas fragilidades e potencialidades, possibilidades de ação para a reinvenção desse novo planeta urbano que se impõe, né, e que, no qual o arquiteto e o urbanista têm um papel crucial, né, na construção, não só pela sua ação profissional, mas também pela sua ação cidadã, mas em termos de ação profissional, né, porque é o construtor literal do mundo, das cidades, dos espaços, né. Então, o mundo que nós vamos construir vai depender muito da ação cidadã, política, profissional, né, na concepção, na materialização desses espaços, de uma nova estrutura social e econômica que se estabelece, que já vinha em crise, como disse muito bem a Clarice, né, e que intensificou muitas relações dramaticamente nesse período. Então, a ideia é isso. Eu queria começar com a Ana. Ana, então, eu passo a palavra a ti, nessa ideia de reiterar pontos e nos fazer como que um fechamento, assim, dos aspectos que tu identificasse que são conciliados, recorrentes e que podem nos guiar para uma ação, para uma tomada de consciência e uma ação para o futuro próximo, que já requer dos arquitetos posição, né, e ação de projeto, e ação de materialização sobre a cidade, sobre o espaço de vida das pessoas. Bom, então, agradecer em primeiro lugar, né, a oportunidade de estar ao lado dos colegas e desse fechamento maravilhoso desse evento que foi um sucesso. Então, parabéns ao CAL e a todos que participaram. Fábio, quando a gente foi colega, né, a gente se conhece há muito tempo, e eu sempre digo, quando eu vou falar com meus alunos ou com outros profissionais, que a arquitetura é ciência social aplicada. Então, tem muita gente que esquece que o nosso papel não é só o projeto ou a arte construtiva, ou como a Clarice comentou, fazer um projeto que venha do Estado de cima para baixo, né? Nosso papel é muito ouvir a comunidade, entender as necessidades do usuário final. Qualquer intervenção urbanística que a gente vai fazer tem que ser participativa. Não há como você ter um sucesso numa intervenção se ela vier nascida da cabeça de um projetista e chegar na cidade e imposta a uma comunidade. Então, isso ficou muito claro nesses 8 anos em que eu trabalhei na prefeitura, mas também já era um pensamento que eu sempre advoguei junto à academia, né? Neste momento estou afastada da vida acadêmica, mas foram 20 anos dentro de sala de aula, trabalhando nesse aspecto, principalmente na questão do patrimônio histórico, que era a minha questão originária, minha questão raiz de trabalho, né? Sobre identidade, pertencimento, construção social, sobre educação, a importância de você trabalhar esse pertencimento como um elemento fundamental na construção de cidades mais humanas. Agora, claro, o poder público precisa estar estruturado, são vários desafios, às vezes a gente tem um tempo muito curto para falar e daí parece que fala só um aspecto, né? Então, o poder público tem que estar instrumentalizado, tem que fazer uso das tecnologias disponíveis, né? Não é mais possível que a gente não tire partido de um georreferenciamento para gerenciar uma cidade. Mas gerenciar a cidade por georreferenciamento não quer dizer que eu não vá para a rua ouvir a comunidade. Quer dizer que eu vou ter, como a Clarice falou ali, algo que eu acho muito importante num caso de epidemias e que já vinha sendo feito com a dengue, em que você coloca no território os dados e vê onde é que isso está acontecendo e percebe aonde que você tem que intervir, talvez com algum projeto, talvez... Por que as pessoas estão morrendo mais nesse bairro do que no outro? Você vai lá ver por quê, quais são os fatores, o que leva a essa situação. Então, eu vejo que não é mais possível gerir cidades da forma como vinha sendo feito até um tempo atrás, né? Só baseada numa política meio
de promessas de campanha, né? Então, me parece que o papel dos técnicos, dos secretários técnicos, que foi o que aconteceu aqui em Passo Fundo, na nossa gestão, um secretariado técnico, que eu fui chamada para ser secretária por ser arquiteta e urbanista, e fui respeitada durante esses outros 8 anos por ser arquiteta e urbanista. Então, sempre, né, não, ela sabe porque ela estuda isso, então vamos ouvir o que ela está dizendo. Não que eu soubesse mais que os outros, mas a gente tem uma formação para isso. Né? Então, acho que na gestão pública, assim como em outra, a gente fala assim, a gestão de uma empresa tem sucesso quando as pessoas sabem o que estão fazendo. Sim, na gestão pública, elas também têm que saber o que estão fazendo. E o arquiteto não pode se eximir da sua participação comunitária e social. O Fábio falou ali, nós temos que opinar, mas para isso nós temos que conhecer, que se só opinar baseado no que eu imagino não vai dar certo. Então, conhecer a realidade, conhecer a cidade em que a gente está atuando, perceber as suas necessidades, perceber que, de repente, aqui não valia a pena investir em ciclovias, mas talvez onde isso esteja bem estruturado valesse mais a pena durante a pandemia. Então, todas essas minúcias, né? E trabalhar para criar cidades resilientes, que eu acho que foi a palavra que eu comecei de manhã ouvindo na primeira palestra de abertura, né? A resiliência das cidades é muito importante. E a gente vê isso em todos os aspectos, não só na parte do urbanismo, mas também na parte econômica, né? Nós não podemos ter uma cidade que dependa só de uma fonte econômica, aí tem uma crise, a cidade vai à falência, né? Nós, Passo Fundo, é uma cidade que hoje está muito bem, vem passando bem por essa crise, tendo em vista a nossa diversidade econômica. Nós temos hoje o agronegócio, nós temos a educação, comércio, serviços de saúde, né? Que nos faz girar mais, ter mais possibilidades de desenvolvimento. Então, trabalhar nesse pensamento de uma cidade mais resiliente, com participação social, independente, Clarice, de estarmos num mundo neoliberal, socialista, enfim, mas a participação ela tem que acontecer. Nós não temos, como gestores públicos, à época, nós sempre fizemos questão da participação, quer seja através de formulário de Google, quando não podíamos ir à rua, reuniões com as comunidades. Então, sempre encontramos uma forma de ouvir a comunidade. E as pessoas querem ser ouvidas, né? Querem expor as suas opiniões, porque, de fato, elas, quando falam para nós um relato de um bairro, elas vão trazer exatamente o que elas percebem no dia a dia. Então, acho que isso é muito importante, o arquiteto lembrar que ele constrói a sociedade, literalmente, né? Eu acho que a forma como a gente constrói, como a gente pensa, como a gente projeta, ela interfere, sim, na maneira como as pessoas vão viver. E aqui em Passo Fundo é claro isso, né? Na primeira obra da ciclovia, as pessoas saíram da rua e a gente ficou chocado com a quantidade de gente que ia para caminhar e andar de bicicleta numa ciclovia em obras, no asfalto quente. Quando o Parque da Gare foi inaugurado, eram milhares de pessoas, a gente não sabia nem o que fazer. E onde é que estavam essas pessoas? Estavam em casa. E elas foram para a cidade, elas foram para os espaços públicos. Então, acho que é muito importante, se a gente conseguir, né, criar cidades resilientes que se preparem para um futuro com mais sustentabilidade, mais igualdade social e direito à cidade. Grato, Ana, pela tua participação. Obrigada. Pelos teus apontamentos conclusivos aqui, que certamente retém alguns pontos para a nossa reflexão. Efetivamente, né, em tempos de crise, a maneira de superar é ser resiliente, isso no âmbito pessoal e também no âmbito profissional e social. Um aspecto interessante é do Estado, né, a presença do Estado nesse momento. Em vários pontos da história que tu até mostraste aí, especialmente na Segunda Guerra Mundial, nas guerras do século XX, a reconstrução da Europa e das cidades passou exatamente pela presença forte do Estado, né? Investindo, com investimento governamental, mas não deixou de ser feito com a participação das pessoas. Eu acho que esse é um ponto que pode nos guiar, quer dizer, uma experiência pretérita que, retomando aqui, a gente pode ter também como uma possibilidade para o futuro. Vou passar a palavra para a Clarice, na ordem, então, das falas, para o seu fechamento, alguns apontamentos conclusivos. Não precisam ser muitos, mas talvez aquilo de mais evidente que parece ter ficado, ou o ponto mesmo que tu queiras realçar de tudo, Clarice, para orientar aqui as nossas reflexões, as reflexões do público que nos acompanha, porque, como disse, não há como se encerrar um debate com essa densidade, com essa complexidade e abrangência, né, por mais que nós façamos um esforço aqui,
inclusive agora, já depois de tantas horas dedicadas a ouvir e a pensar a respeito. Mas que, né, aí a gente tem essa relação e depois começa a pensar com mais calma e formar opiniões, que eu acho que a questão da conscientização a respeito do momento é o primeiro passo dentro desse processo. Vou te passar a palavra, não vou falar mais também, senão eu estouro o tempo de todo mundo aqui. Clarice, obrigado. Obrigada. Não, gente, eu queria dar o parabéns para vocês que estão aí em Passo Fundo, porque, olha, o dia foi intenso, né? Então, parabéns, porque não é fácil, né? E também já deve estar, eu brinco às vezes com meus alunos, o cérebro, essa hora, já está uma geleca geral, né? Porque já foi tanta coisa discutida e debatida que, com certeza, como você fala, a gente precisa de um tempo para digerir as coisas, desacomodar algumas coisas e acomodar outras. Então, eu vou destacar 2 pontos apenas. Um deles é essa dimensão das relações entre a escala global e a escala local, que teve presente em muitas das falas durante o dia, o quanto as imposições de uma escala local causam rupturas na dimensão local, e o quanto essa dimensão local ela é, então, né, tem um conceito que é de implosões e explosões. Então, implosões num espaço urbano acontecem e os estilhaços dessa implosão vão levar efeitos e rupturas para outros lugares. Então, essa dinâmica que a gente vive hoje, como dialogar com necessidades locais tão específicas quando nos são impostas dinâmicas globais. Eu acho que esse é o grande desafio do momento que a gente vive. A outra dimensão daí fazendo um pouco a ponte com a fala do Luiz, né, essa dimensão da relação da vida privada e da vida dos espaços públicos. Diferentes grupos sociais, e daí a gente não pode mais pensar a cidade como homogênea, a partir do homem universal, modulor, do Le Corbusier, né, isso é coisa do passado. A gente precisa entender que a vida urbana é cheia de matizes e cheia de heterogeneidades. E poder pensar espaços e cidades a partir de todas essas heterogeneidades. Então, com certeza, se tiver, assim que abrir a URGS, eu vou correr para a minha sala, porque a vida pandêmica, para quem trabalha, para quem teve a opção, né? O Luiz trouxe, tem gente que não teve opção de ficar em casa trabalhando, teve que pegar um ônibus, isso foi falado muito hoje. Quem teve a opção de ficar em casa e se proteger, teve outros efeitos, né? Se diz, não, a vida pandêmica a vida pós-pandemia, as pessoas vão voltar a trabalhar em casa, o home office, porque aumentou a produtividade. Sim, porque a gente não parou de trabalhar. A gente trabalhou com a criança aqui. Minha filha já subiu e desceu essa estante de livro em live até não poder mais. Hoje ela disse, oba, quero participar. Então, aí a gente entra numa dimensão de precarização do trabalho. Então, eu acredito que em curto prazo a produtividade aumentou, mas em longo prazo, acredito que os grandes escritórios de Nova York estão querendo voltar a ocupar esses espaços, porque não há saúde, né? Daí é um outro tipo de saúde que aguente essa vida de home office. Então, acho que aí a gente traz aqui vários matizes, várias diferenças, né? A vida das mulheres, a Ana Paula trouxe também, né, a violência infantil, tem a violência de gênero, que foi muito forte, o aumento de feminicídios. Então, a gente tem que pensar por todas essas heterogeneidades da vida urbana e os diferentes grupos sociais. Então, né, e fazer isso coletivamente. Acho que é isso, minha palavra final. Obrigada mais uma vez. Grato, Clarice. Nós que agradecemos a tua participação aqui conosco. E passo de imediato ao Luiz, então, considerações finais, uma despedida de tua parte também, para a gente encaminhar aqui o encerramento. Luiz. Beleza, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, esse baita evento, né, que vocês do CAL proporcionaram, né, ainda mais para todo mundo conversar e debater sobre todo esse momento, né, um ano e pouco depois, quase 2, né, de como está a situação. E realmente, assim, eu trago apontamentos, assim como a Clarice falou agora, que quem não recebeu mensagem do cliente depois das 8 horas da noite no WhatsApp, né? O WhatsApp virou um meio totalmente comercial, de qualquer hora, e porque ficou muito fácil, realmente muito fácil tu apertar um botão na tua casa que tu tá conectado com todo o teu ambiente, né, de trabalho, né?
E eu acho assim que de toda a conversa, de como foi o evento, o legal é que a gente não desistiu das cidades, né? Diferentes de outros momentos assim que chegaram a se cogitar, não, a cidade grande, a metrópole se terminou, vai todo mundo correr para o campo. Claro que quem tem oportunidade, né? Mas essas pessoas estão voltando, né? E principalmente da questão de a gente conseguir compactar a nossa cidade, né? Não só do aspecto da cidade regulada, de trazer mais próximos essas periferias que hoje em dia são as principais atingidas, né? Não só no momento pandêmico, mas no momento de vida normal, do transporte, da saúde, né? De a gente conseguir trazer elas para dentro dessa nossa cidade regulada, né? E o caminho que eu vejo é a gente conseguir realmente compactar ela, né? Que vai nos trazer todos esses outros benefícios de menos automóveis na rua, um transporte público mais eficiente, né? Mais acesso, tanto... Agora que eu vi ali. E aí, tudo bem? Né? Da gente ter todas as oportunidades de volta e dar as oportunidades para quem está na periferia, né? Hoje em dia. Então foi bastante bacana assim o papo, né? E agradecer mais uma vez ao CAL do Rio Grande do Sul e que numa próxima a gente pode estar todo mundo reunido para tomar um cafezinho na sequência das palestras, né? Grato, Luiz. Então, com a tua fala, eu reitero aqui os agradecimentos, né, em nome do CAU-RS, pela participação de vocês, né, qualificada, instigando o debate. Essa retomada, panoramicamente, ficou fantástica, porque nos permite realmente olhar, né, num feedback, tudo e pensar a respeito do assunto progressivamente. Tá? Então, eu agradeço a vocês a participação, foi uma honra, uma grande satisfação de tê-los aqui. Eu acho que cumprimos o papel na mesa de encerramento, com novas visões e retomando aspectos que surgiram ao longo do evento. Tá? E agradecemos também todo o público que esteve aqui conosco ao longo do dia, né, nos diferentes momentos, na palestra da manhã, nos painéis da tarde, e os corajosos, né, os resilientes que estiveram conosco até passado de 21 horas no Brasil, aqui em Passo Fundo, acompanhando esse encerramento. Né? Isso garantiu, sem dúvida alguma, o êxito, né, e um princípio de processo de conscientização para a ação efetiva sobre esse mundo que eu tenho dito. Nós temos uma responsabilidade grande em construir, pela própria natureza da nossa atividade, né, da nossa capacidade técnica e artística, e que nós devemos participar, né, orientando os rumos. Então, era isso. Eu agradeço, em nome do CAU, a vocês, né, por essas falas. E passo aqui a palavra para o fechamento final mesmo do meu colega Rodrigo Rins, seu conselheiro do CAU, residente aqui em Passo Fundo. Colegas, então, reforçamos, em nome do Conselho de Arquitetura do Estado do Rio Grande do Sul, agradecimento às professoras Tânia e Maria Augusta, assim como a equipe técnica do Prisma Espaço Geek pela acolhida, apoio e contribuição na organização do evento. Agradecemos e parabenizamos os colegas que mediaram os painéis durante o dia, a equipe do CAU, que trabalhou incansavelmente para a realização do evento, a equipe técnica que deu suporte impecável desde ontem na montagem dos equipamentos e hoje na operacionalização de todo esse complexo aparato de equipamentos e que viabilizou esse momento de estarmos juntos, embora virtual. E encerramos, então, nesse momento, mais uma vez agradecendo a todos os participantes, aos colegas. Obrigado, Fábio, obrigado, Deise, obrigado à equipe do CAU. Encerramos, nesse momento, o nosso evento. Boa noite a todos.